tenho me debatido um pouco com algumas questões com relação ao uso de tecnologias na escola, alguns comentários e algumas provocações que os professores têm enfrentado de desqualificação da escola em prol de uma qualificação exagerada de um trabalho com tecnologia, né? Eu falo do lugar de professora. Eu, durante toda a minha vida profissional, ou boa parte dela, aproximadamente 20 anos, eu fui professora alfabetizadora de pequenos, né? Trabalhei com as crianças, trabalhei com os pais e trabalhei com um grupo de professores que era o meu universo, né? Muito recentemente eu comecei a trabalhar com a questão de tecnologia na escola, mas como pesquisadora, como formadora, como uma pessoa que está preocupada em pensar como é que a escola pode ganhar qualidade por meio dos recursos sociais e culturais que estão à disposição da escola. Mas nesses 10 anos que eu tenho trabalhado com essa questão, eu sinto quase como se nós estivéssemos no apocalipse da escola, né? Se a gente abrir o jornal, ler o jornal com certa frequência, não é raro a gente encontrar um paradoxo, né? Quase destruindo a escola em prol de um universo muito mais atraente, muito mais moderno, muito mais interessante, que é o lugar que a tecnologia, especialmente as tecnologias da comunicação e informação, nos oferece. E ouvindo e lendo sobre essas questões e conhecendo o universo da escola, principalmente o universo da escola pública, com a qual eu tenho trabalhado nos últimos 10 anos, eu fiz uma relação de uma síndrome que eu acho que nós estamos vivendo, né? Ela não é conclusiva, mas eu trouxe aqui para compartilhar com vocês, mais a título de provocação do que a título de conclusão. Eu acho que nós estamos vivendo uma síndrome, a síndrome do Pinóquio. Todos conhecem a fábula do Pinóquio. E o Pinóquio era um menino que não era ser humano, né? Ele era um boneco. Ele foi criado pelo Gepeto, todo de madeira, né? Gepeto queria muito ter um filho e criou o Pinóquio. E um dia o Pinóquio fala para o Gepeto, só para recordar aqueles que não lembram, que ele gostaria de ser um menino de verdade. Ele gostaria de ser um ser humano de verdade. E o Gepeto, muito feliz com esse desejo do Pinóquio, diz a ele: você pode se transformar num menino de verdade se você for à escola. É lá que você vai se transformar num ser humano de verdade. E o Pinóquio se preparou para ir para a escola. E ao se preparar para ir para a escola, o Gepeto o alerta sobre os desafios que ele teria que enfrentar para ir à escola. Gepeto conta para ele que no meio do caminho da ida à escola, ele poderia encontrar com muitas pessoas que poderiam desviá-lo do caminho, que poderiam até falar que a escola não era interessante, que a escola não era importante, e ele teria que ser muito decidido de enfrentar o desafio de ir para a escola. Mas Pinóquio, muito encantado com a nova possibilidade de vida que estava apresentando para ele, né, se distraiu um pouco e encontrou com o Raposão. E o discurso do Raposão qual era? A escola é muito desinteressante. Ela é muito desagradável. Eu vou te levar a um lugar que você vai encontrar todos os prazeres, todos os amigos, e você vai aprender. É um lugar de diversão, onde você vai aprender, brincando, se divertindo,
E Pinóquio, encantado com essa oportunidade, desvia o seu caminho da escola e vai para o que era um parque de diversões. Eu fiquei imaginando, quando eu lembrei dessa fábula, será que nós não estamos no meio da encruzilhada entre gepetos e raposões? Entre a importância da escola para a formação do ser humano e a importância de um espaço divertido, atraente, interessante, e que eu também aprendo, mas eu não sei se eu me transformo num ser humano de verdade aí. A questão colocada lá no cenário da fábula era esse. E aí a gente conhece o fim da história, né? E as dificuldades que depois o Pinóquio enfrentou, e até chegar ao resgate do seu pai dentro da barriga da baleia. Eu vejo assim que na defesa das tecnologias, né, do universo encantador das tecnologias, em alguns momentos a gente está sendo o raposão. Né? A gente está dizendo para o nosso aluno e dando propriedade para ele depois usar isso contra a escola, por isso é que os professores acabam sendo desrespeitados, né? Porque os alunos estão se sentindo apropriados a falar o que eles falam, os pais também concordam com isso, e a gente está tirando do aluno a oportunidade de viver num espaço de aprendizagem, tanto quanto é o outro espaço, né? Só que o ambiente da escola, tradicionalmente, ele não é um ambiente muito fácil mesmo. Porque para aprender, quando a gente aprende, o processo de aprender, nem sempre é divertido. Alguém aqui já tentou aprender a tocar violão? Eu passei por esse processo também. Né? O processo de aprender e é divertidíssimo, né? É uma coisa que dá bastante prazer. Né? Ninguém aprende violão obrigadamente, né? Obrigatoriamente. Você aprende se você quer. Né? Mas para aprender, por exemplo, a tocar violão, os dedos criam calos, você erra muito, você chega a desanimar, a corda quebra, você troca de corda o violão. Mas nada disso ganha importância, né? Ou na verdade tudo isso perde importância a hora que a gente toca a nossa primeira música. Né? E eu fiquei pensando sobre tudo isso, aonde está o prazer em aprender que tanto estamos defendendo pelos nossos alunos. Né? A escola é colocada num lugar que assim, a escola tira o prazer de aprender do aluno. Né? É um lugar onde não se tem prazer em aprender. Aquele que já passou por um processo de aprendizagem e que, ao recordar esse processo, pode lembrar de quanto esforço, quanto empenho, quanta determinação, quantas repetições, quanta insistência tem no processo de aprendizagem para você ter o prazer de aprender, vai entender o que eu estou falando. Né? Outro dia eu falei, o prazer de aprender é quase como um orgasmo. Né? O prazer é quando a gente aprende. Né? E esse prazer, eu desconfio que a gente está tentando, a gente está tirando dos nossos alunos quando a gente vende as facilidades pelo processo de aprender. Quando a gente vende a ilusão, e aí a gente está cumprindo o papel do raposão, de que aprender é fácil. Aprender requer empenho, requer determinação, requer constância, requer dedicação. A gente não aprende assim, por mais que as informações estejam acessíveis. Para a gente aprender, a gente precisa se dedicar. E a gente acaba vendendo para os nossos alunos a ilusão de que o aprendizado pode ser fácil, na medida em que ele encontra
há todas as informações à disposição dele, né? E talvez a gente esteja tirando dos nossos alunos a grande oportunidade de sentir o prazer pelo aprender. O mesmo prazer que eu tive, e talvez a maioria de vocês, quando, por exemplo, aprendeu a andar de bicicleta, né? Você cai, você passa vergonha, você anda com rodinhas, mas a hora que você percebe que você aprendeu, não tem nada que se compare com esse prazer. Ou o prazer que eu tive, eu pessoalmente, ao concluir a minha tese de doutorado, e que foram, no mínimo, 5 anos de dedicação, de empenho, de esforço. O que eu quero dizer com isso? Eu gostaria, né, ou eu pretendo com essa provocação, que a gente que está no lugar do educador e do cidadão que está defendendo a tecnologia, todos aqui acho que são usuários, defendem a tecnologia nas escolas, defendem o seu papel de educador, se coloquem sempre essa questão. Até onde eu estou sendo Gepeto, até onde eu estou sendo Raposão. E no que isso pode contribuir para a formação que nós desejamos que os nossos alunos tenham. Porque sem isso, eles muito provavelmente não se transformarão em seres humanos de verdade. Talvez precisem da ajuda de uma fada madrinha. Então é isso, gente. É só uma provocação para a gente pensar um pouco. Muito obrigada.